Os opostos se atraem? Afinal, como é que a gente faz para um relacionamento dar certo? Provavelmente, desde que eu sou um bebezinho, eu escuto as pessoas dizerem que os opostos se atraem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que adora ir para academia, que a academia é praticamente a segunda casa dessa pessoa. E aí, do outro lado, você imagina uma pessoa que é praticamente o oposto. Para uma pessoa que não liga muito de como está se alimentando, o que é junk food, o que não é, que prefere ficar em casa, que qualquer tipo de exercício físico já cansa. Subir um andar de escada, meu Deus, se tem elevador é melhor subir de elevador. E aí eu te pergunto, quais são as chances dessas duas pessoas terem um relacionamento duradouro? A equação é bem simples, não precisa ser matemático para aprender a fazer. Se os dois permanecerem iguais, ou seja, permanecerem do jeito que eles são, as chances desse relacionamento dar certo são muito pequenas, ainda que existentes. Agora, se um dos dois abrir mão de algumas coisas, aí sim esse relacionamento vai ter mais chances de dar certo. E assim surgiu uma outra frase que eu ouvi na minha adolescência, que era os dispostos se atraem. Ou seja, quem está disposto a fazer o relacionamento dar certo vai se atrair. Agora, cientificamente falando, porque todos os assuntos que eu trago, eu gosto de trazer o lado científico da coisa, que é o lado que a gente consegue provar. As pesquisas mostram que não importam as diferenças do casal, contanto que as crenças dos dois sejam a mesma. E quando eu digo crenças, eu não estou falando de religião, eu estou falando do que a pessoa acredita. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu sou a Joana, tá? E a Joana, eu sou uma pessoa assim que eu não ligo para dinheiro. Eu acho que capitalismo é algo que deixou o mundo doente. Eu acho que dinheiro é uma coisa que não devia ser importante. Estudos é besteira. Para que estudar? O que você tem que fazer, você tem que viver. Então eu acho que todo mundo deveria abandonar a escola, ninguém mais devia estudar. E é isso que eu acho, é assim que eu acho que deve ser a vida. Esse é o meu core belief. Esse é o meu valor central. É isso que eu acredito no fundo da minha alma. Não é só uma coisa que eu saio por aí comentando, mas eu tenho meu emprego, tenho meu carro do ano, tenho a minha mansão e comento essas coisas. Não. Esse é a minha crença. É isso que eu acredito que é o certo e é isso que eu sigo. Então, continuando, eu, Joana, tenho um namorado. E esse namorado, ele tem como crença dele de que os estudos são extremamente importantes para qualquer pessoa, que conhecimento é a coisa mais importante do mundo. Ele tem na cabeça dele, ele tem como objetivo ser CEO de uma empresa de tecnologia e que capitalismo é a melhor invenção do homem, que sem o capitalismo ele não poderia ter metade das coisas que ele tem. Enfim, isso é uma crença dele e ele segue isso, ele vai atrás disso, é o que ele quer conquistar. E a Joana, ela tem um objetivo completamente diferente, ela tem um objetivo de viver paz e amor, de viver na natureza, viver com o que a natureza dá e só isso. Por mais que eu, Joana, mude, por mais que eu ame o meu namorado e por mais que eu queira que a gente dê certo, se eu arranjar um emprego por eles, de repente pela pessoa que eu amo, eu arranjar um emprego, começar a trabalhar, eu nunca vou ser feliz. Porque não é nisso que eu acredito, não é essa pessoa que eu sou. Então eu até posso fazer, mas eu não vou conseguir ser feliz dessa forma. Agora, gente, muita atenção no que eu trouxe aqui. Foi apenas um exemplo para mostrar para vocês como é que funciona o que eu estava querendo dizer. Mas lembre-se que eu trouxe uma história de duas pessoas onde eu só comentei 2 ou 3 valores fundamentais da pessoa. Lembrando que a nossa vida, lembrando que a nossa personalidade, nós seres humanos somos compostos de diversos valores, diversas crenças. Tudo vai depender de quais são as suas crenças mais importantes. A ordem com que você coloca as coisas que você acredita também vão influenciar no seu relacionamento.
Mas a questão toda em cima das pesquisas é que se os seus objetivos e se as suas crenças centrais, sua e do seu parceiro, da sua parceira, forem parecidos, forem similares, as chances do relacionamento dar certo são muito maiores, porque vocês vão buscar as mesmas coisas. Então, muitas vezes eu já disse e já ouvi pessoas dizerem também, nós somos tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes. E essa é a graça de todo relacionamento. Eu vivo pensando que ia ser muito chato estar junto com uma pessoa idêntica a mim, que faz as mesmas coisas que eu, que pensa sempre as mesmas coisas que eu, então ia ser até um pouco sufocante. As diferenças fazem a gente se completar, as diferenças são importantes, desde que essas diferenças não batam de frente com os nossos objetivos e com as coisas que a gente acredita. Bom, gente, então é isso. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o seu crush. Espero que vocês tenham achado interessante. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima!